Milhares de brasileiros com diabetes tiveram suas dietas alteradas em razão da quarentena. É o que revela uma pesquisa inédita feita com 1.701 brasileiros com diabetes e que mostrou como a pandemia por Covid-19 mudou a rotina dos pacientes. A pesquisa realizada pela Federação Internacional de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Diabetes entre 22 de abril e 4 de maio identificou que 59,4% das pessoas com diabetes no Brasil apresentaram variação na glicemia no período da pandemia. O estudo também mostrou como o diabetes se apresentou na pandemia de Covid-19, alterando as rotinas dos pacientes com aumento de 29,8% na ingestão de alimentos, redução de cerca de 60% da prática de atividades físicas, entre outros temas. Muita gente realmente perdeu o controle, seja porque fizeram menos testes da glicose, ou porque acordaram em horários diferentes e aí perderam aquela rotina, as refeições, os horários, as aplicações de insulina, o uso de medicamento, mas principalmente pelo sedentarismo. O sedentarismo prejudicou muito o paciente com diabetes, porque um dos pilares do tratamento é a movimentação, é a atividade física, mesmo que seja no dia a dia, sem ser uma atividade física programada em academia. Então, você pede que o paciente caminhe um pouco mais, desça do ônibus um ponto antes para poder caminhar, suba um pouco de escada, e isso realmente foi o ponto principal dos pacientes. Tem mais um ponto que eu considero muito importante, que foi a questão emocional, da proibição, da reclusão, do não saber do amanhã. Isso eu acho que também pode ter contribuído para alterações na baixa adesão do tratamento do diabetes. Os profissionais da área de saúde fazem um alerta. Neste momento de pandemia, é importante que as pessoas com diabetes sejam orientadas e mantenham a sua medicação sempre com a supervisão de um médico especialista. A chefe do Serviço de Diabetes do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, Luiz Capriglione, Rosane Kupfer, fez um alerta e também dá dicas para os pacientes. Quando houver uma situação mais confortável, dar preferência aos alimentos naturais, muita verdura, um pouco de fruta, legumes, arroz, feijão, uma proteína. Manter o horário da alimentação é fundamental, manter um horário para dormir. Essa questão de ficar em casa, vou ver televisão até a hora que eu quiser. Não faça isso. Tente dormir sempre na mesma hora, acordar na mesma hora, se caminhar dentro de casa, se não puder sair. A gente está numa situação bastante imprecisa nesse momento, né? Tudo indica que o número de casos está aumentando, a ocupação dos leitos dos hospitais está aumentando. Então, a gente tem que colaborar para que o sistema de saúde não entre em colapso. Lembrando que a gente está sem os hospitais de campanha nesse momento e que, se as pessoas adoecerem, é muito importante que não adoeçam ao mesmo tempo, para que tenham oportunidade de serem bem atendidas nos hospitais e dar oportunidade aos outros também. A gente tem que ter muita paciência. Eu convivo com alguns idosos, né, dou assistência a alguns idosos, e uma das queixas principais é porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa, sem autonomia, para idosos autônomos, né? Que tomam conta da sua própria vida, que não foram acostumados a que ninguém tome conta da vida deles, né? Eles estão assim, muito frustrados, a condição física deles está se deteriorando, porque eles não fazem mais as atividades que faziam, mas o que a gente pede é um pouco mais de paciência em pró da vida, e que isso vai passar, a gente vai ter vacina, a perspectiva é boa, é muito boa, só que a gente precisa ter muita paciência. Então, dar preferência a alimentos naturais, nada de processados, né?
conservados, enfim, empacotados, vão para a cozinha, vamos envolver as crianças nisso tudo também. A gente tem vários pacientes com diabetes que são muito jovens, que tiveram que ficar em casa com aula online. Tudo isso gerou muita confusão em casa, os pais também ficaram com uma ansiedade muito grande. Por isso que eu digo, vamos tentar manter uma rotina em função do diabetes, porque isso vai passar. A médica endocrinologista também falou sobre os trabalhos do Instituto e ressaltou a importância dos cuidados para os idosos e as crianças. A gente sabe que o diabetes ele pode descontrolar em função de infecções, e o paciente que não souber adaptar o seu tratamento a esses momentos, tem muita gente, por exemplo, que acha que quando tem uma infecção, perde o apetite, não deve usar insulina. Isso é errado. A gente tem que usar insulina mesmo comendo menos e fazer o testezinho da glicemia para ver se essa insulina está adequada. Às vezes tem que diminuir e às vezes tem que até aumentar. Então, é o que a gente chama de tratamento nos dias de doença. Tem que observar isso muito bem. Por exemplo, está se usando muito corticoide no tratamento da Covid. E o corticoide, sabidamente, aumenta a glicemia. Então, os pacientes têm que ficar atentos às medicações que vão ser prescritas para eles. E, na dúvida, procurar o médico ou clínico, o endocrinologista que esteja assistindo o paciente. A gente está de portas abertas para os pacientes com consulta marcada, né? Porque, como centro de referência, os pacientes de primeira vez eles são referenciados pela regulação e atendidos como pacientes de primeira vez. E aí são fichados no hospital. Então, as portas abertas aqui não funcionam em emergência, por exemplo, né? Então, só tem que tomar cuidado quando a gente fala o hospital está de portas abertas, mas é uma porta regulada, né? Infelizmente, não temos como atender toda a população. Mas estamos atendendo numa quantidade muito grande. Então, está funcionando o laboratório, a farmácia, a marcação de consultas, tudo que normalmente. É claro que se entrarmos num alerta muito alto da pandemia, novamente, as pessoas têm que pesar realmente o risco-benefício de sair de casa e vir ao hospital. Mas saibam que as consultas permanecem marcadas.